Ano passado, eu pesquisei sobre as roupas das mulheres trabalhadoras e recriei um work dress, o modelo básico de vestido que quase toda trabalhadora de 1850 e 1860 tinha em casa. E durante a pesquisa, eu me questionei muito se deveria ou não incluir o espartilho no projeto. Afinal, pelo senso comum, espartilhos são peças que deixavam o corpo imóvel, causavam dor e só eram usadas pelas mulheres ricas que se torturavam em nome do padrão de beleza. Nesse vídeo, a gente vai bater um papo muito sincero sobre isso, enquanto eu mostro para vocês como eu recriei o que seria o espartilho de uma mulher trabalhadora da década de 1850 a 1860. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Quem já acompanha o canal há algum tempo provavelmente está de saco cheio de me ouvir falando sobre espartilho. Mas a verdade é que, por ser uma peça polêmica e sobre a qual existe muita desinformação, volta e meia ele acaba reaparecendo na mídia, geralmente porque alguém está falando ou fazendo uma bobagem muito grande com ele. De um lado, tem toda uma linha de pensamento sobre como os espartilhos seriam instrumentos de opressão masculina sobre o corpo feminino, e como as mulheres teriam sido forçadas a usar essas peças medonhas pelos homens ao longo da história. Um tipo de argumentação que ignora o fato de que quase toda a produção sobre espartilhos anterior a 1910 era feita por homens, reformistas, religiosos, médicos, e que as vozes femininas não aparecem nessas fontes. Então, simplesmente não dá para afirmar categoricamente que todas as mulheres eram forçadas a utilizar o espartilho, que usavam por 18 horas seguidas para conseguir obter inacreditáveis 36 centímetros de cintura, muito menos que todas elas sentiam dor ou tinham as suas costelas quebradas ou qualquer outra coisa do tipo. De outro lado, tem um pessoal bastante empolgado com a ideia, também equivocada, de que os espartilhos teriam sido criados para dar suporte à coluna das mulheres trabalhadoras durante a lida diária, e que eles eram mais parecidos com gentis aparelhos ortopédicos do que com os aparelhos de tortura do imaginário popular. Um raciocínio que não leva em conta o fato de que, sim, espartilhos nasceram como peças associadas à nobreza, e a ideia de que uma determinada postura e um corpo contido e disciplinado eram algo que separava visualmente a nobreza do restante da sociedade. O que acontece é que nos últimos 30 anos, historiadores e antropólogos vêm tentando entender como as pessoas de cada época, mas em especial as mulheres, usavam e se relacionavam com essa peça e até mesmo com os seus próprios corpos. É mais um lance de tentar ver e entender cada época a partir dos seus próprios olhos e dos seus próprios conceitos, ao invés de projetar o nosso olhar moderno e os nossos conceitos modernos sobre o que é liberdade e o que é conforto. E foi com essa ideia em mente que eu me perguntei se uma mulher trabalhadora de 1850 teria usado o espartilho no seu dia a dia e como seria essa peça. Se ela seria totalmente diferente, se ela seria igual ou apenas levemente semelhante às peças que nós encontramos em acervos de museus. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que sim, o espartilho ou corset era uma peça muito ligada a questões de classe e de controle sobre a moral feminina, principalmente no campo da sexualidade. A cintura fina, o espartilho com grande capacidade de compressão e o uso de peças mais restritivas eram marcadores de classe social. Quanto mais rígida a figura feminina, mais claro ficava que ela estava acima do trabalho pesado no seu dia a dia. Mas a gente também precisa lembrar que a imagem nunca é um retrato fiel da realidade e que rolava muita edição, inclusive nas fotos. Nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, eu falo um pouco mais sobre isso. E desde o século XVIII, a gente vê, tanto nos discursos médicos quanto nos discursos morais, se fortalecer a ideia de que o corpo feminino era mais frágil que o masculino, que ele era delicado, e por isso precisava de uma forcinha, de um suporte extra que seria o espartilho. Mas a ideia é que essa fragilidade ela não era apenas uma questão física, ela também era uma fragilidade emocional e uma fragilidade moral. Um corpo sem suporte era um corpo sem regras, um corpo que não se encaixava naquilo que a sociedade esperava de um corpo feminino. E a mulher que quisesse ser percebida como respeitável dentro dessa sociedade
precisava se adequar a isso de alguma forma. Mas essa adequação não significava simplesmente se curvar à norma cegamente. Eu acho simplesmente bizarro que a gente, aqui, do nosso lugar confortável no século XXI, simplesmente tenha a audácia de supor que todas as mulheres que passaram por este mundo antes de nós foram bonecas frágeis, dobradas docilmente sob a vontade masculina, que não houve nenhuma forma de resistência. E resistir aqui não é simplesmente pegar e mandar todas as normas para o inferno de uma vez, é saber negociar dentro delas. Onde é que dá para esticar a corda, onde é que dá para arrebentar com ela e quando tem que ceder a pressão que a corda está fazendo. E eu não estou tirando essas informações das vozes da minha cabeça, porque existem pesquisas acadêmicas, inclusive, que já vêm há muito tempo questionando essa ideia totalmente errada de que nos séculos passados as mulheres não tinham capacidade nem espaço de agência. Para ficar só no campo dos espartilhos, temos a Valerie Steele, historiadora da indumentária e curadora de museus, com o excelente A História Cultural do Espartilho. A Rebecca Gibson, que é antropóloga forense, com o excelente The Corseted Skeleton, que foi escrito a partir de análise de esqueletos em busca das terríveis marcas de uso do espartilho. E a Lee Summers, que pesquisa tanto o fetiche em torno do espartilho quanto o uso dele por mulheres trabalhadoras no século XIX. Infelizmente, esses livros ainda não estão traduzidos, mas eu estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, links de onde vocês conseguem encontrar esses livros. E também estou aproveitando para linkar aqui em cima no card e também na descrição a entrevista excelente da Catarina Barbosa, que é uma pesquisadora brasileira que vem se dedicando a essa questão do espartilho e das imagens equivocadas que existem em torno dele. A entrevista da Catarina está no canal Costurando História, da Maria Eduarda Renaud. No livro Clothing the Poor, a historiadora Vivienne Richmond fala sobre o uso de espartilhos entre mulheres da classe trabalhadora, inclusive de mulheres que estavam em instituições de saúde, e como eles eram feitos pensando em preservar a mobilidade, já que o trabalho era considerado uma atividade importante no tratamento dessas mulheres. E um outro dado muito importante que esse livro da Vivienne Richmond traz para nós é o fato de que não só os espartilhos das mulheres trabalhadoras eram usados no dia a dia, como eles eram mais leves e eles muitas vezes eram passados de geração em geração. E era muito comum que eles fossem feitos em casa, a partir de moldes publicados em livros ou copiando a modelagem de uma peça que já existia, às vezes emprestada. Então, para esse projeto, escolhi usar esse molde da Black Snail Pattern, uma marca alemã de moldes digitais em papel, que é nossa parceira aqui do canal e patrocinadora desse vídeo. A Black Snail Patterns oferece uma linha completa de moldes desenhados a partir de peças originais da época, e um blog com vários artigos de apoio para você costurar suas roupas de época. Eles têm uma loja no Etsy, onde você pode escolher entre moldes em PDF, que são enviados para o seu e-mail logo que a compra for confirmada, e os tradicionais, que são enviados impressos através do correio. Os moldes da Black Snail são muito versáteis e estão disponíveis numa grade de tamanhos que vai do manequim 36 ao 56, tanto masculinos quanto femininos. E para você experimentar e conhecer e trabalhar com os excelentes moldes da Black Snail Patterns, eu tenho um cupom de 15% de desconto em todas as compras para os meus queridos modistas. Então, para comprar o seu molde com desconto, é só clicar nesse link que está aparecendo aqui na tela ou no link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. O espartilho típico de 1850 coloca pressão na região da cintura, mas apenas acomoda o quadril e sustenta os seios, sem comprimir essas áreas. Por isso é comum encontrar esses triângulos, chamados de nesgas, que servem para acomodar melhor os volumes do corpo. Esse modelo tem 4 painéis de cada lado do corpo, e eu escolhi usar uma sarja 100% algodão nessa cor meio esquisita, mas que é aconselhada pelo livro The Workwoman's Guide, que é um livro original da época. O meu espartilho não tem entretela, que é um tecido especial de reforço que é colocado entre as camadas para que a peça fique mais rígida e fique mais resistente. No século XIX, não seria utilizada uma entretela moderna, mas sim o bucrã, que eu já ensinei a fazer aqui no canal e está aqui em cima no card. Mas como eu queria uma peça mais leve, eu optei por não usar nem a entretela e nem o bucrã. Aqui, eu me dei a liberdade poética de usar um busking, que é esse fecho metálico que vocês estão me vendo colocar. Esse modelo de fecho foi patenteado apenas em 1848.
E a grande vantagem dele é tornar mais rápido o processo de vestir e de tirar o espartilho. Como ele é feito de aço, ele é muito forte, muito resistente e contribui bastante para ajudar na sustentação e na estabilidade da frente da peça, o que ajuda, é claro, a dar uma elevada nos gêmeos e a dar uma contida naquele pânceps que a gente cultivou com carinho durante 2 anos de pandemia. A primeira coisa que eu fiz foi cortar as aberturas onde serão colocadas as nesgas para acomodar os gêmeos. E esse formato triangular ajuda a sustentar os seios por baixo, mas deixando o formato natural e arredondado. E uma coisa que eu sempre acabo esquecendo de avisar antes de começar a costurar nos vídeos. Toda essa peça foi costurada à máquina. Tem pouquíssima coisa nela que foi feita à mão. Mas a máquina que eu estou usando não é nada de muito espalhafatoso, é uma máquina doméstica, daquelas bem simples, que só faz os pontos básicos, elétrica, enfim. Se você quer que eu fale mais sobre o meu equipamento de costura, para você saber o que eu uso, deixa um comentário aqui embaixo. E aproveita que você já está por aí e deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve e ativa as notificações do canal. Eu gosto de começar montando o busque nos painéis da frente e só depois montar as outras partes. Eu acho mais fácil assim, mas isso é muito pessoal. Para o busque e união dos painéis, uso uma costura do tipo Lock Stitch. Faço cada costura 3 vezes com comprimentos diferentes de ponto. Como o busque é uma região de bastante tensão, isso ajuda a garantir uma segurança extra. Embora o The Workwoman's Guide aconselhe que se use um tecido pro lado de fora e que o tecido de dentro seja um cálico, que é um tipo de tecido de algodão com a trama bem fechada, eu acabei optando por usar a mesma sarja do lado de dentro e do lado de fora. E depois de montar tudo, alinhei as costuras do forro e do tecido externo. As costuras ficam assim, escondidinhas pro lado de dentro. E com tudo alinhado e devidamente alfinetado, é hora de ir para a máquina de novo. Cada união de painéis tem 2 canaletas, que são esses caminhos por onde a barbatana vai correr. Aqui eu gosto de usar um ponto pequeno e com a tensão um pouco acima do comum para garantir a estabilidade da peça. E a gente precisa falar sobre as barbatanas. Porque no século XIX, as barbatanas dos espartilhos podiam ser feitas com uma infinidade de materiais, além das tradicionais barbatanas de baleia, que não eram feitos com a barbatana da bichinha propriamente dita, mas sim com esses fios ou barbas de queratina que são encontrados na boca de algumas espécies de baleia. Por que isso foi chamado de barbatana? Mas eu não faço a mínima ideia. Só que esse termo barbatana já é o termo que aparece na língua portuguesa em dicionários da metade e do final do século XVIII. As barbatanas de baleia ainda eram razoavelmente populares no século XVIII e entraram assim no século XIX. Só que ao longo dos anos 1800 elas foram ficando cada vez mais caras de serem obtidas. E como a necessidade é a mãe da criatividade, a galera veio com umas alternativas muito loucas para substituir a barbatana de baleia no espartilho. Como cording, que são cordões de algodão costurados entre as camadas do espartilho, que servem tanto para estruturar quanto para decorar a peça. Ou as tiras feitas de fibras vegetais e até daquele miolo durinho que as penas das aves têm. Um outro material popular eram as barbatanas de aço espiralado ou de aço mola, que surgiram nos anos 1850, primeiro para as crinolinas e depois acabaram sendo aproveitadas nos espartilhos. Eu não queria usar as barbatanas metálicas, então optei por barbatanas plásticas que têm um comportamento e uma estrutura que fica mais próximo do que era a barbatana de baleia. Porque a barbatana de baleia, por ser um material orgânico, ela se molda ao corpo e ela se torna mais ou menos flexível de acordo com o calor da pele. Isso já dá uma boa pista pra gente de que muito provavelmente o espartilho não era essa armadura de mobilidade que todo mundo pinta por aí. Com as canaletas prontas, medi as barbatanas, cortei e arredondei as pontas para que não tivesse a menor chance de desfiar o tecido. E para que elas não ficassem se mexendo dentro da canaleta, o que poderia enfraquecer o tecido, eu resolvi usar a técnica de flossing, que é uma técnica de bordado muito comum nos espartilhos do século XIX. O flossing serve para decorar, mas também para reforçar alguns locais mais sensíveis da costura e manter as barbatanas no seu devido lugar. Agora falta a amarração das costas e eu usei ilhoses metálicos. Como esses ilhoses apareceram no mercado em 1828, achei que era plausível o uso deles.
mas também rolaria fazer os ilhoses à mão usando um ponto caseado. O cordão que eu usei é chamado de rabo de rato aqui em Santa Catarina. Ele é acetinado e 100% sintético. E como dificilmente os cordões desses corsês sobreviveram ao tempo, é meio difícil conseguir dizer com certeza que tipo de cordão era usado nesse tipo de espartilho. Como de costume, todas as referências dessa pesquisa estão listadas aqui embaixo na descrição. E na descrição você também encontra o link do meu blog e o link do meu curso sobre a história dos espartilhos, em que eu consigo me aprofundar muito mais nas características, nas polêmicas e nos problemas com as fontes de cada época. E se você curtiu esse conteúdo e já deixou o seu maravilhoso like, considere a possibilidade de se tornar um apoiador ou um membro aqui do canal. Com valores a partir de R$5 por mês, você já me ajuda a manter a estrutura do canal, a fazer cada vez mais pesquisas e produzir mais conteúdos exclusivos em português sobre temas como história social da moda e costura histórica. Mas olha só, não vai embora ainda não. Dá uma conferida nesses outros vídeos que eu separei para você com todo carinho.